Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Sexta-feira, graças a Deus, final de semana, não é? Graças a Deus, até aqui nos sustentou o Senhor na palma da sua mão e continuará nos sustentando. Até aqui nos ajudou o Senhor e vai continuar ajudando com certeza. Amém? Com certeza Deus vai continuar abençoando você, meu amado, minha amada. Quero lembrar que toda segunda e toda sexta-feira, no Clube Nacional em Jundiaí, nós temos a nossa Eucaristia de cura e libertação. Eucaristia de cura e libertação. Jesus, ele cura. Jesus, ele liberta. Tá? Diz a palavra de Deus, Evangelho de ontem, Lucas capítulo 4, Jesus, ele cura. Ele diz, ele mesmo diz sobre ele mesmo, quando ele tomou o livro de Isaías nas mãos da sinagoga de Nazaré, e ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, aos cegos restituir a vista, libertar os cativos, anunciar o ano da graça do Senhor. Jesus, ele cura. Jesus está vivo, aleluia. Jesus não está morto, irmão. Jesus está vivo. E como ele está vivo, ele vê, ele fala, ele age. Jesus, ele sente, ele ama você. Jesus ama você porque ele está vivo, ressuscitado. Glória a Deus por isso. A Associação Jesus Leão de Judá jamais vai se calar diante do mundo e vai sempre proclamar que Jesus é o Senhor, que Jesus cura câncer, Jesus cura AIDS, Jesus cura qualquer problema. Ele é especialista em todo e qualquer tipo de problema de saúde. Todo e qualquer, ele é o melhor cardiologista, Jesus é o melhor psicólogo, Jesus é o melhor psiquiatra, Jesus é o melhor, enfim, ele é melhor em tudo, porque ele é o Senhor, ele é o médico dos médicos, é Senhor dos senhores. Então creia em Jesus. Toda segunda, toda sexta-feira, no Clube Nacional em Jundiaí, a Associação Jesus Leão de Judá celebramos então esta Eucaristia, clamando por cura, clamando por libertação, em nome de Jesus de Nazaré. Então, hoje, sexta-feira, com certeza, 19 horas, 7 horas da noite, no Clube Nacional, nossa Eucaristia de cura e libertação. Participe, você que precisa de cura, de milagre de Deus, participe. E se você quiser conhecer melhor a nossa associação Leão de Judá, muito simples, www.webtvleaodejudá.com.br. Muito simples, não é? www.webtvleaodejudá.com.br. Tudo junto. webtvleaodejudá.com.br. Ali você vai encontrar a história da associação, a história do Padre Wilson, vai encontrar tudo, todas as informações, histórias bíblicas, filmes bíblicos, filmes cristãos, tudo está lá no nosso site. Amém? Então participe. Também nós temos a nossa livraria, a Livraria Leão de Judá, que fica na Rua da Várzea 969, na Agapeama, em Jundiaí, quase em frente ali à praça principal do bairro Agapeama, em Jundiaí. Livraria Leão de Judá, Rua da Várzea 969, tá bom? Participe, participe. E como nós falamos durante a semana do jovem Daniel, que recebeu o nome de Baltazar, juntamente com os outros 3 hebreus, Ananias, Misael e Azarias, lembram? Os 4 receberam nomes babilônicos, não é? Daniel recebeu o nome de Baltazar. Ananias, diz a palavra de Deus, recebeu o nome de Sidraque. Misael, o de Misaque. E Azarias, o de Abidênago, o Abidenego. Diz a palavra de Deus que Daniel não quis comer comida oferecida aos ídolos. Não quis comer, porque ele estava no palácio do rei. E eles eram todos pagãos. E eles tinham o costume de oferecer aos ídolos, aos deuses pagãos, oferecerem os alimentos antes de se alimentarem, antes de comerem. E Daniel, vendo aquela idolatria, Daniel, servo do Deus Altíssimo, ele falou não. E ele falou para o chefe dos eunucos, que se chamava Asfenez. Ele falou para Asfenez o seguinte, Asfenez, faz o seguinte, vamos fazer um propósito aqui. Durante 10 dias, eu, Daniel, com os meus 3 companheiros, Ananias, Azarias e Misael, nós vamos comer apenas legumes e tomar água. Depois de 10 dias, se o nosso Deus não nos honrar, aí nós vamos comer a comida de vocês, o alimento de vocês. Tudo bem. Asfenez concordou. Durante 10 dias, Daniel, diz a palavra de Deus, Ananias, Misael e Azarias comeram somente legumes e tomaram água.
Diz a palavra de Deus, depois de 10 dias, todos achavam que eles iam ficar abatidos. Pelo contrário, a glória de Deus estava com eles, porque Deus estava honrando os seus servos. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus honrou Daniel pela fidelidade dele. Deus honrou Ananias pela fidelidade dele. Deus honrou Azarias pela fidelidade dele. Deus honrou Misael pela fidelidade dele. Seja fiel a Deus. Seja fiel ao Senhor. Faça um sacrifício até. Você que está precisando tanto de uma cura, de um milagre de Deus, se for possível, faça como Daniel. Entre na presença de Deus durante 10 dias, coma somente legumes e tome água. Faça um sacrifício. Você não vai morrer. Com certeza não vai morrer. Por quê? Deus irá honrar você. Deus irá honrar você. Então, Deus honra aquele que é fiel a Ele. Seja fiel ao Senhor. Em nome de Jesus, o leão da tribo de Judá, eu libero sobre você palavra de bênção em nome do Senhor. Amém? Breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho do dia. Meu amado, minha amada, o Evangelho do dia, vamos lá. São Lucas, capítulo 5, versículo 12 ao 16. Pegue a sua Bíblia, se for possível, tome nas suas mãos a sua Bíblia, seja edição católica ou edição evangélica, tome a sua Bíblia nas mãos, tá? Alguém me perguntou esses dias, padre, qual a diferença da Bíblia católica e protestante, evangélica? Irmãos, não há diferença, é a mesma Bíblia. A diferença está em número de livros. Na Bíblia católica, na edição católica, eu não gosto da palavra Bíblia católica e Bíblia evangélica. Na Bíblia, edição católica, no Editora Católica, a Bíblia da edição católica tem 73 livros. Na Bíblia da edição evangélica, das editoras evangélicas, tem 66 livros. Por que a diferença de 7 livros? Porque os 7 livros que foram acrescentados na Bíblia católica são chamados deuterocanônicos. Deuterocanônicos significam foram colocados, acrescentados depois da lista do cânon. Tá? São livros, para os católicos, são livros considerados inspirados por Deus, tanto que são lidos também nas liturgias, nas celebrações, nas Eucaristias, nas igrejas católicas romanas. E a Bíblia de edição evangélica tem 66 livros, por quê? Porque quando Lutero ele fez a reforma, chamada Reforma Protestante, quando ele se rebelou contra muitas coisas erradas que estavam acontecendo na igreja romana, o que aconteceu? Ele, muito estudioso da Bíblia, conhecedor da Bíblia, ele aceitou uma versão antiga de que aqueles 7 livros que foram acrescentados à lista dos livros considerados canônicos, tanto que são chamados livros deuterocanônicos, ou seja, foram colocados depois, né? É um acréscimo, foram depois. Ele voltou a um costume, a uma tradição antiga, que dizia que os livros inspirados são apenas 66. Então, a diferença está em número de livros, mas é a mesma Bíblia, a mesma palavra de Deus, ok? Só não tem os 7 livros do Antigo Testamento. O Novo Testamento é exatamente igual. O Novo Testamento são 27 livros, desde o Evangelho de São Mateus até o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Vamos para o Evangelho de hoje, então? Como eu falei, o Evangelho é exatamente igual. Então, esse texto do Evangelho tanto está na Bíblia edição católica, como na Bíblia edição evangélica. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para orar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Palavra da salvação. Irmãos, o evangelho é muito curto, mas porém muito profundo. Primeiro, naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para orar. Lembram? O capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, logo depois da multiplicação, da primeira multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, Jesus estava despedido do povo, ele deu uma ordem aos discípulos para que eles entrassem na barca e partissem para o alto mar. Lembrando, Mar da Galileia, que é um grande lago de água doce. Jesus, ele despediu o povo e subiu o monte para orar. Subiu o monte para orar. Aprendamos com Jesus, subir o monte para orar.
Diz a palavra de Deus aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 6 de São Lucas, que Jesus retirou-se a uma montanha, olha lá, o monte novamente, para orar. Passou aí toda a noite orando a Deus. Toda a noite orando a Deus. Que maravilha isso! Ao amanhecer, Jesus, depois de orar, de ter a inspiração do Espírito Santo, Jesus chamou os 12 homens e compôs assim o seu grupo de apóstolos. Por que 12? Porque 12 são os 12 filhos de Jacó, capítulo 49 do Gênesis, desde Rubem, depois todos os outros. Então, 12 são os filhos de Jacó. E cada um dos filhos de Jacó deu nome a uma das tribos de Israel. Então, o antigo Israel era constituído por 12 tribos, e cada tribo recebeu o nome de um dos filhos de Jacó. Tribo de José, tribo de Benjamim, tribo de Zebulon, tribo de Issacar, Azer, Dan, Gade, Rubem, Simeão, Judá, as 12 tribos. Quando Jesus chamou os 12 apóstolos para constituir o novo Israel, que é a igreja, ele chamou quantos homens? 12 apóstolos. Por que 12 apóstolos? Porque 12 eram as tribos do antigo Israel. Jesus estava ali naquele momento na igreja, criando um novo Israel. Primeiro Pedro, Simão, Shimon, em hebraico Shimon, a quem recebeu o sobrenome de Pedro, André, irmão de Pedro, e todos os outros, 12 apóstolos. Meu amado irmão, minha amada irmã, assim como Jesus subiu a montanha, subamos também. Vamos subir o monte para estar na presença de Deus. Eu desejo a todos um abençoado final de semana. Quero lembrar mais uma vez, toda segunda e toda sexta-feira, às 7 da noite, no Clube Nacional em Jundiaí, na Vila Ares, a nossa grande Eucaristia de cura e libertação, onde estaremos orando por você, pela sua cura, pela sua libertação, em nome de Jesus, o leão da tribo de Judá. Um beijo no coração, abençoado final de semana. Muito obrigado pela sua fidelidade, pelo seu carinho, pela sua audiência. Deus abençoe a todos e até o próximo programa, em nome de Jesus, o leão da tribo de Judá.